Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à revolta dos running backs. Hoje à noite o pau comeu na timeline, basicamente. E tudo começou primeiro, claro, com a questão de que nem o Josh Jacobs, running back dos Raiders, nem o Saquon Barkley, running back dos Giants, ambos vindo de contrato de calouro, tiveram extensão contratual com Giants e Raiders. Os dois receberam a franchise tag, que é uma merreca para a posição de running back, pela estrutura da franchise tag, daqui a pouco eu falo mais sobre. E eles não estão felizes, e pode ser que nenhum dos dois jogue por esses times este ano. A gente está diante de um mar vermelho sendo aberto, talvez, aqui na NFL em termos mercadológicos. E aí, o Matt Miller, nosso colega de ESPN americana, que é analista de draft há bastante tempo, ele tweetou o seguinte: 1. Draft um running back. 2. Jogue o running back. 3 pontinhos. Se ele for bom, coloque a franchise tag uma vez e então draft um running back. Basicamente é algo que eu defendo faz bastante tempo. Você que segue meu trabalho, que acompanha meu trabalho há pelo menos 4 ou 5 anos, sabe que essa é uma tese da qual eu sou muito advogado. Mas muito. Quando era coisa de maluco falar que não era uma boa ideia pagar contrato caro de running back, eu estava lá dando a cara a tapa dizendo que não tinha que renovar com Todd Gurley. Não tinha que renovar com Christian McCaffrey. Ah, mas o McCaffrey é bom. Não no time que pagou ele. Então, eu não vou entrar muito no mérito dessa questão, porque vocês já sabem meus argumentos, vocês já sabem meu ponto de vista. O que a gente tem pela frente? Talvez realmente uma revolta dos running backs. Talvez um Saquon Barkley e um Josh Jacobs, os dois ao mesmo tempo batendo o pé para tentar, de certa forma, numa greve, que nem a greve dos roteiristas, mudar um pouco o mercado, essa relação de trabalho entre running backs e franquias da NFL. Vamos dar um contexto. O que mudou? Como que chegamos a esse ponto? Há 20 anos, se a gente pegar o draft de 2005, eu vou até abrir aqui para pegar certinho as posições. Você tinha bons running backs e era um outro momento na história da liga. Era muito comum você draftar outro running back. A gente teve simplesmente, nas 5 primeiras escolhas, 3 running backs sendo escolhidos. O Ronnie Brown pelos Dolphins, o Cedric Benson pelos Bears e o Cadillac Williams pelos Buccaneers. Inclusive, o Cadillac Williams e o Ronnie Brown jogaram juntos em Auburn. Aquele era o momento, eu acho que foi um dos últimos instantes no qual a posição de running back realmente foi muito valorizada. O que mudou? A NFL percebeu que o público como um todo gosta mais do jogo aéreo, porque o jogo aéreo é mais plástico, é mais bonito. O jogo terrestre tem um monte de cara correndo ali, linha ofensiva, tal. Não é tão vistoso para o fã médio como o jogo terrestre, vamos falar a verdade, né? Em dado momento eu fico empolgado com uma bela de uma corrida desenhada pelo Kyle Shanahan, com bloqueio em zona, mas não tem como comparar isso a um passe do Patrick Mahomes de ponta cabeça. Então, meu Brasil, a NFL foi permitindo, por assim dizer, que o jogo aéreo ficasse mais fácil de ser desenvolvido, né? O que aconteceu? O contato ilegal começou a acontecer com mais frequência. Você basicamente não pode encostar no quarterback. Gente, a gente tem literalmente uma série na Netflix chamada Quarterback. Ele já era a rainha do tabuleiro. Você precisava de um grande quarterback para vencer. Mas com o jogo aéreo sendo tão facilitado pelas regras e tudo mais, e até a especialização na posição de quarterback começou a acontecer com a spread offense, com os quarterbacks passando muito a bola no college, se especializando e chegando mais prontos na NFL do que acontecia antes, o jogo aéreo tomou conta. O paradigma é a temporada de 2011, na qual vários quarterbacks passaram das 5.000 jardas. É o chamado ano do quarterback. 2011 é o momento que a coisa desanda de vez para a posição de running back e a posição de quarterback ascende de vez. Na década passada a gente vê vários running backs sequer sendo escolhidos na primeira rodada, quando em outrora seriam escolhidos na primeira rodada. Só que uma coisa não mudou. A quantidade de oferta da posição de running back continuou alta e igual. E tem um grande problema. É muito mais difícil você encontrar um bom quarterback do que você encontrar um bom running back. Então, em meio a isso, e também o fato de que o produto, vamos dizer assim, o jogo, né, o resultado, ele é muito mais sustentável na posição de quarterback, ele demora mais para expirar do que na posição de running back, é difícil encontrar um running back com mais de 30 anos, então, que ainda esteja produzindo, a lógica não deu outra. Vamos fazer o comparativo aqui. Quarterback é mais difícil de encontrar e se você acerta, geralmente ele é mais longevo. Running back tem um monte, dá em árvore e a carreira deles não costuma passar dos 30 anos.
qual dessas duas posições vocês acham que o mercado iria se regular e ia pagar mais? A de quarterback, obviamente. Hoje, um grande quarterback ganha 4 vezes mais do que um running back, porque eles são mais escassos e eles duram mais. A conta é muito simples. Então, nesses últimos 20 anos, foi basicamente isso que aconteceu. Agora, o grande problema não é só esse, não é só a evolução do jogo, não é só a questão até da vida útil da posição. O grande problema é o acordo coletivo de trabalho atual e até o anterior do início da década passada. Por quê? Porque o acordo coletivo de trabalho, ele não diz que você ganha X quando você é calouro em função da sua posição, do seu valor posicional ou do seu impacto imediato. Que, vale lembrar, nenhuma posição tem um impacto imediato tão grande como a de running back em termos de um draftado. Nenhuma posição tem uma adaptação tão fácil do jogo do universitário, do college, para a NFL, do que a posição de running back. Porque basicamente o atleticismo define muito o que o cara vai produzir. Agora, importa onde você é draftado. Se você for a 10ª escolha geral e você for kicker, você vai ganhar a mesma coisa do que se você for a 10ª escolha geral e você for linebacker ou running back e etc. Então, vendo essa oferta, que é inelástica, basicamente, ela não varia em função do preço dos contratos caindo, vai continuar dando running back em árvore num curto espaço de tempo no college, os times começaram a perceber, e como vale aquela grande frase do Galvão Bueno, não tem mais bobo no futebol. Não tem mais general manager tonto que vai ficar dando um rio de dinheiro pro running back que vai se machucar e que no segundo contrato não vai produzir. Infelizmente essa é a verdade. E assim, se for para escolher um lado em termos humanos, o trabalhador ou o cara lá que está pagando, eu vou escolher o running back em termos humanos. Mas infelizmente não é assim que a banda toca. Eu gostaria, em termos de empatia, que os running backs sim ganhassem mais dinheiro, mas infelizmente não tem como isso acontecer, porque o acordo coletivo de trabalho foi montado dessa forma. Só que esse sistema precisa ser sim disruptado. Os running backs têm sim que brigar pelo valor, como eu posso dizer, não é o valor posicional, mas pelo impacto que eles têm em curto prazo e o que eles doam para o jogo mesmo. Então eu super entendo os running backs estarem bastante pé da vida, e eles estão, com alguns argumentos até que eu não concordo tanto, para ser sincero. E aí alguns deram um quote tweet nesse tweet que eu falei do Miller. Por exemplo, Jonathan Taylor, 1. Se você é bom o suficiente, eles te encontram. 2. Se você trabalha bem o suficiente, duro o suficiente, você é bem sucedido. Se você é bem sucedido, 3. Você melhora a organização. E aí, não importa, porque você é um running back. O Derrick Henry disse o seguinte: neste ponto, só pega a posição de running back e tira ela do jogo. Aí eu acho que é um pouco falácia do espantalho em termos de argumentação, mas enfim. Os caras que são bons e trabalham duro para dar tudo para um time, parece que não importa. Eu estou com todos os running backs que estão lutando pelo que eles merecem. E o Austin Ekeler disse o seguinte: este é o típico argumento, o tipo de lixo que é dito e que artificialmente devaluou, né, desvalorizou uma das posições mais importantes no jogo. Todo mundo sabe que é difícil ganhar sem um running back top, e mesmo assim eles agem como se fôssemos bugigangas descartáveis. Eu apoio qualquer running back para que ele que esteja fazendo o que for para eles conseguirem o dinheiro deles. Vale lembrar que esse argumento do Austin Ekeler, infelizmente, ele não é verdadeiro pela essência do jogo como a gente está. Nos últimos 10 anos, nenhum running back com contrato top 5 na posição de running back venceu o Super Bowl. Nos últimos 10 anos, nenhum running back com contrato top 10 venceu o Super Bowl. Gente, o Kansas City Chiefs venceu o Super Bowl no passado com Isaiah Pacheco, 7ª rodada na posição de running back, porque a oferta é imensa. Você consegue encontrar jogadores atleticamente bem desenvolvidos que são encaixe para o seu sistema tático muito facilmente da 1ª à 7ª rodada. O Pacheco é um bom caso. O Pacheco teve o melhor desempenho no tiro de 40 jardas no Combine. E tudo que Kansas City precisava era um running back rápido, que fosse correr contra box leve, porque os boxes são leves, dado que eles precisam enfrentar o Mahomes, então não vai colocar 8 homens para proteger o jogo terrestre, e aí o Pacheco corre para dedéu, né? Então, esse é o estado da situação. Basicamente, o sistema está quebrado, né? E o que fazer? O que solucionar? Como solucionar? Tem 2 ideias que não são minhas, mas são muito cogitadas. Uma delas até eu digo que é minha, porque eu venho dizendo há algum tempo isso, mas a outra muita gente já disse. Primeiro ponto, acabem com a franchise tag. Eu sei que ela afeta um grupo muito baixo de jogadores nos últimos anos, e para a NFLPA, para o sindicato de jogadores brigar por isso, parece que não vale a pena, porque é uma porcentagem muito pequena de seus associados, mas
ela é muito prejudicial para a posição, para a classe de running backs. O que aconteceu neste ano do Josh Jacobs e do Saquon Barkley recebendo a tag depois do ano de contrato, do contrato de calouro, vai acontecer com muita frequência, porque se eu fosse general manager eu faria isso sempre. Lembra na época do Derrick Henry renovar? Foi o que eu disse que eu faria. Isso começando por esse ponto, né? Vale lembrar que só uma posição, duas, recebem menos do que o running back na franchise tag, kicker e punter. Segundo ponto, como diria Aristóteles, tratar os iguais de maneira igual e tratar os desiguais de maneira desigual na medida de sua desigualdade. Os running backs são desiguais porque nenhuma posição sofre tanto contato físico como a posição de running back. Em função disso, o contrato de calouro de running back não pode ser o mesmo do contrato de calouro de outras posições, porque eles vão contribuir no contrato de calouro talvez mais do que qualquer outra posição em termos gerais, e eles vão apanhar mais do que qualquer outra posição, e mais do que qualquer outra posição, dificilmente eles terão um segundo bom contrato. Então, esse contrato de calouro, ou ele tem que ser exponencialmente arredondado, em termos inflacionários, vamos dizer assim, ou o contrato tem que ser de 3 anos, para o cara ter no máximo 3 anos, e aí ele não pode receber a franchise tag, e ele pode ter um segundo contrato e ganhar o que ele merece como um dos melhores do jogo. O efeito de médio e longo prazo, se isso não acontecer, que eu falei, e a tendência é que não aconteça, porque o acordo coletivo de trabalho ele é longo, não dá para mexer tão facilmente assim no meio, é que se você é um jovem de 15 anos que mora nos Estados Unidos e é um bom running back, talvez você não queira ser um bom running back. Talvez você queira jogar beisebol, se você é forte e não é tão alto, a zona de strike acaba sendo menor, o dinheiro é 100% garantido, você não vai apanhar que nem doido, não compensa mais jogar beisebol. É o que aconteceu com canhotos. Só o Tua é um quarterback canhoto na NFL, sabe por quê? Porque não compensa você ser canhoto e nadar sem saber se vai chegar na praia. Compensa muito mais você ser canhoto e ser arremessador, que você é muito mais valorizado, canhoto arremessador no beisebol. E que não é uma virtude parecida, né? Arremessar como quarterback, arremessar como arremessador do beisebol, pitcher, não é igual, claro, mas exige força no braço, torque, enfim. Então pode acabar acontecendo isso. E se acontecer isso, aí o pool de talento, a oferta, vai deixar de ser aí pouco elástica. Ela vai começar a ser mais elástica. E o que vai acabar acontecendo é que os grandes jogadores da posição acabarão ganhando mais, só que no geral haverá um declínio no talento da posição de running back. Enfim, eu acho que pelo jogo, pelo bem do jogo, seria interessante se a gente visse aí algum tipo de alteração, algum tipo de regulamentação. Porque esse livre mercado do jeito que está, não é justo. Sendo muito sincero, não é justo em termos humanos, em termos empáticos com os running backs. E eu entendo, e embora como general manager, como analista, eu não acho que vale a pena pagar um running back, eu entendo e apoio que eles briguem pelo direito de ter um contrato melhor em função do tanto que eles sofrem. Enquanto isso, a música é tocada dessa forma e, em termos de analista, eu não posso dizer o contrário do que eu venho dizendo há tantos anos. Não dá para pagar caro um running back. Nas regras que estão em vigência neste momento, e na essência do jogo neste momento, é assim que a banda toca. Fizemos o track, pedimos um beijo carinhoso pra vocês e até a próxima com mais.